Bom, pessoal, o tema do meu trabalho é descaracterização de barragens de rejeito a montante. Vou fazer uma introdução bem rápida. Barragem de rejeito é toda estrutura construída com barramento para fins de contenção, acumulação e decantação de rejeito. O método construtivo que eu vou falar principal aqui é o amontante, claro, porque é o nosso tema, mas o método, ele é de amontante, ele é quando a barragem ela cresce para dentro. Então, após a edificação do primeiro dique, né, o dique inicial, para represar o material, o segundo ele é erguido em parte sobre a estrutura do primeiro, e assim ele segue. Ele é diferente do método jusante, que é construído para fora da barragem, seguindo normalmente o relevo que tem ali. Já o método então montante, ele é quando você constrói a barragem para dentro dela. Falando um pouco sobre legislação, as leis elas passaram a ser um pouco mais impostas sobre essas barragens construídas desse método depois do acidente em Brumadinho, que teve um maior impacto ambiental e também humano, né, sobre Minas, sobre normalmente sobre Brumadinho, sobre as regiões que dependiam do Rio Paraopeba. Então, eu vou citar aqui duas leis, que é a Lei 13.575 e o artigo 13, que diz que as barragens que foram construídas ou loteadas pelo método montante deveriam ser descomissionadas. E a segunda lei é do Estado de Minas Gerais, que é a Lei 23.291, que apresenta algumas diretrizes para esse processo de descaracterização e que eu vou mostrar um pouquinho mais na frente. Aqui é só um panorama, mas no estado de Minas Gerais hoje a gente possui os 46 barragens que devem ser descomissionadas, descaracterizadas. Aqui do lado eu trouxe algumas dessas barragens, tá bom? E o volume que elas têm, tá bom? Então, a barragem do Doutor tem 39,5 milhões de metros cúbicos. Aqui eu volto naquela lei nossa que fala sobre as diretrizes. Eu vou chamar a atenção para duas questões aqui, que são as análises de estabilidade e os estudos hidrogeológicos. É muito importante quando você faz o projeto executivo para definir quais são as etapas desse processo, fazer esses dois estudos. Eles devem ser feitos antes das obras, durante e após. É determinado que depois que a sua barragem é descomissionada, ela precisa ficar por 2 anos ainda sendo acompanhada para assegurar que aquele local, que aquela estrutura, aquela antiga estrutura, ela é estável e não apresenta nenhum risco. Então, essas aqui são alguns pontos que aquela lei que eu citei do Estado de Minas apresenta para você fazer o seu projeto de descaracterização. Sobre os estudos de caso, eu vou falar sobre 2 aqui, mas eu fiz 3 no trabalho. Eu trago aqui apenas algumas informações gerais sobre a barragem que eu estou falando, que nesse caso é a B1, tá bom? Chama atenção para o volume do reservatório bem abaixo daquelas que eu mostrei para vocês no início. Aqui eu listei algumas das etapas que aconteceram dentro das obras da barragem B1, mas o que eu quero falar para vocês é que essa barragem ela foi descaracterizada como uma barragem a montante. Eles retiraram todo o rejeito dela até o dique inicial, que foi o 836, na cota 836, e eles fizeram um novo alteamento, só que dessa vez a jusante. Então ela deixou de ser uma barragem montante e passou a ser uma barragem jusante. Então eu listei aqui apenas algumas das etapas que foram feitas durante as obras nessa barragem na B1. Aqui eu trago umas imagens para vocês verem a mudança da barragem, tá bom? Então, 2009, 2018, 2024. Chamo a atenção para vocês verem o maciço da barragem. Aqui ele era montante e aqui ele passou a ser jusante. Então, para vocês verem o quanto modificou e quanto fica bem caracterizado aqui na imagem pelo Google Maps. Meu segundo estudo de caso é o de Vargem Grande 2. Também, novamente, eu trago aqui algumas informações da barragem e aqui novamente chama atenção para o volume do reservatório dela. E nesse caso, essa barragem foi executado um projeto com também toda a remoção do rejeito, só que ele repassou pela planta, porque assim como a gente viu na visita em Brumadinho, eles acreditavam que existia um teor ainda naquele rejeito. Enquanto isso, eles fizeram as obras na barragem. E nesse caso, a barragem, todas as estruturas dela sumiu. Essa barragem se tornou agora uma pilha de rejeitos. Então, eles reprocessaram o rejeito e ele vai retornar dessa vez numa pilha. Então, ela vai deixar de ser uma barragem e vai se tornar uma pilha. Essa foi a finalidade escolhida após a descaracterização. Normalmente aqui eu trago para vocês verem o comparativo da como era a barragem, aqui o maciço dela, como ela está. Existe uma foto mais atual, essa aqui é de 2019, já faz 5 anos, mas ela estava muito clara e não ia dar para vocês verem.
Bom, para me concluir aqui, eu quero dizer que o que vai ser decidido com o que aquela barragem vai ser após a sua descaracterização é uma escolha que envolve a mineradora, que envolve questões econômicas, questões ambientais também. Então, essa escolha ela é feita pela característica da barragem, pela necessidade da mineradora e por fatores econômicos. Então, não é apenas o governo chegar lá e falar que precisa ser imediatamente, ela tem que ser descomissionada, mas a empresa precisa achar uma decisão, uma finalidade para aquela barragem que vale a pena para ela também. E aqui só para falar para vocês, para quem tem curiosidade sobre esse tema, sobre as barragens também. Esse site aqui foi da onde eu tirei todas as minhas informações. Nele vocês vão ver as 46 barragens que estão nesse processo. Lá tem diversos documentos de relatório trimestral, relatório de auditoria final, o projeto da barragem também, outras informações. Então, quem tiver interesse, recomendo entrar. É muito interessante. E das 46 barragens que hoje estão nesse processo, 18 já foram descomissionadas e aprovadas pelo governo, né, pelos órgãos. Algumas já têm 100% das suas obras concluídas, mas ainda não tiveram o aval do governo. Bom, assim eu encerro a minha apresentação e agradeço, pessoal.